Olá, muito boa tarde, você que está assistindo aqui a TCM. Vamos começar agora o programa OAB em Ação. O OAB em Ação é um programa da televisão e também do rádio, mas estamos aqui na TCM, você que nos assiste, e esse programa é voltado para você, para deixar informado sobre os assuntos do direito, os assuntos da OAB e o que é que realmente a nossa subseccional tem feito em prol da sociedade e dos advogados. Hoje nós vamos falar sobre direito trabalhista durante o período do carnaval, bem como também direito penal durante esse período que vai se aproximando aí, né? Sábado, domingo, segunda e terça, nós temos exatamente aí o carnaval. Vamos saber diversos detalhes sobre tanto o direito trabalhista como também do direito criminal. Mas antes, vamos ao nosso giro de notícia. Então, acompanhe aí o que foi notícia durante a semana na subseção de Mossoró. No dia 30 de dezembro de 2024, a nova gestão tomou posse para o triênio, marcando um novo ciclo para a advocacia potiguar. No início de 2025, foi publicada a primeira resolução, que deu início ao plano de reestruturação a ser executado em 100 dias. Para isso, foi criada a Comissão Especial de Reestruturação Administrativa. Comprometida com a eficiência e a transparência, a gestão fez publicização dos atos, atualização do site e reuniões semanais para alinhamento da equipe. A segunda resolução formalizou o regimento interno das comissões temáticas para a organização e estrutura de suas atividades. Em seguida, a terceira resolução criou as comissões permanentes e temporárias, fortalecendo ainda mais a atuação da OAB. O Conselho passou a se reunir semanalmente, promovendo debates qualificados sobre temas relevantes para a advocacia. Nesse contexto, foi implementada a campanha Vem para a Ordem, com o intuito de aproximar a OAB de advogados e da sociedade. No dia 14 de fevereiro, ocorreu a posse festiva da gestão, na sede da OAB Mossoró, em que foram empossados diretoria, conselho e presidentes de comissões temáticas. Se fizeram presentes autoridades de diversas áreas do direito e de instituições importantíssimas para a nossa sociedade, que lotaram o nosso plenário. Ao longo desse período, diretoria e conselho estiveram presentes em diversos compromissos institucionais, como a posse de secretários municipais, a visita técnica ao SESI, a recepção do presidente do TRT-21, o desembargador Eduardo Serrano, fortalecendo ainda mais os laços em prol da advocacia. A participação da mensagem anual do Poder Executivo na Câmara Municipal de Mossoró, entrevistas em programas de TV e rádio como OAB em Ação e Cenário Político, e a posse festiva da OAB Rio Grande do Norte, em Natal. A OAB segue avançando, cada vez mais forte e representativa e próxima da advocacia. Vem pra a ordem! Olá, então você viu aí o giro de notícia com nossa colega advogada Miriam Benjamin. Miriam vai fazer parte aqui também do nosso programa OAB em Ação. A gente sempre vai trazendo novidades aqui para você dentro do nosso programa. Agora vamos conversar aqui com a doutora Letícia Matias. Tudo bem, Letícia? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem, doutor Glauber. Muito obrigada pelo convite em poder falar com a sociedade e com a advocacia aqui através do programa OAB em Ação. Perfeito. Doutora Letícia, ela é especialista em direito do trabalho e a gente vai conversar, como eu falei aqui, sobre direito do trabalho agora nesse período carnavalesco. Uma dúvida que surge sempre, né? O carnaval é feriado ou não é feriado? Bom, tá todo mundo aí doido para cair na folia, né? Falando assim. E o carnaval, pasmem, né? Ele não é um feriado nacional. Não existe essa previsão do carnaval como um feriado nacional. Gera muito essa dúvida porque a gente fica ali no nosso calendário, né? Todo mundo, quando inicia o ano, já ansioso pelo carnaval. Muitos dizem que o ano ele só começa após o carnaval. Então, como as datas ali geralmente ficam em destaque, geralmente a segunda e a terça-feira, e já tem ali o fim de semana, todo mundo pensa no carnaval como um feriadão, mas a verdade é que o carnaval ele não se trata de um feriado nacional, e sim, existem municípios e estados que aí em suas legislações, eles trazem o carnaval como um feriado local, mas feriado nacional, o carnaval não é. Então fica realmente essa esclarecimento aí, ou seja, você tem que verificar no seu município o que é que estabelece ou não, se é feriado ou não. Não sendo feriado, a pergunta é óbvia, né? Ou seja, sou obrigado a trabalhar, doutora Letícia, durante o período de carnaval? Bom, doutor Glauber, não sendo feriado, falando aí para os foliões, também para os empregadores, todo mundo tem que conhecer bastante sobre os seus direitos e estar informado aí em relação ao que a legislação trabalhista ela traz.
Então, nesse tema, né, de carnaval, não sendo um feriado, se na sua localidade, agora eu me dirijo aos telespectadores, se na sua localidade não for feriado e você estiver em dúvida aí se pode ou se vai trabalhar ou não no feriado, você vai trabalhar como se fosse um dia útil comum, como qualquer dia útil de trabalho, mesmo sendo carnaval, porque, como eu disse, tem de ter a previsão ali de uma lei local, já que não se trata de um feriado nacional. Lembrando que o carnaval é sábado, domingo, segunda e terça, né? Ou seja, nós temos todos esse dia e ainda tem a quarta-feira de cinza. Agora vamos inverter. E se for feriado, mas mesmo assim o empregador deseja que haja o trabalho, é possível exigir esse trabalho no feriado do empregado? Sim, com certeza. Existe essa possibilidade de exigir que o empregado ele trabalhe no feriado. Mas, para isso, tanto o empregador quanto o empregado, eles têm de estar muito conscientes aí dos seus direitos e dos seus deveres. Se eu exigir, enquanto empregadora, que o meu empregado ele trabalhe ali no feriado, primeiro eu tenho, né, de visualizar uma previsão de acordo ou convenção coletiva daquela categoria que possa me respaldar na exigência desse trabalho, assim como também, havendo esse trabalho, uma vez que o empregado ele presta esse serviço e em relação ali a um dia que seria feriado, ele tem, assim como qualquer outro trabalho, de receber aquele dia de trabalhado em dobro. Ou, então, se sua empresa, seu local tiver ali a previsão do banco de horas, você pode também fazer aí essa compensação desse dia trabalhado. É muito esclarecedor isso. Então, a gente pode dizer, então, que seria um feriado como qualquer outro, ou seja, não é pelo fato de ser carnaval que torna um feriado diferente, não é isso? Ou seja, se o empregador exigir o trabalho durante aquele feriado, é possível em razão de ser um feriado, como isso acontece em outras datas que são feriado, né? Seria mais ou menos por aí, doutora? Sim, exatamente, doutor. Justamente por essa questão, sempre respaldado, não extrapolando os limites aí do que traz a nossa consolidação das leis do trabalho, né, a nossa CLT, o empregado e o empregador, eles têm essa possibilidade de fazer essa negociação, né? Principalmente com o advento da reforma trabalhista, a gente abriu assim um leque de possibilidades, né? Foi aberto um leque de possibilidades para o empregado e o empregador eles poderem ter esse maior espaço de acordos, claro, sem ferir aí jamais a nossa Constituição Federal. Exato. Quando você fala de acordo, seria, como você já falou até anteriormente, né? Um acordo trabalhista ou uma convenção coletiva do trabalho, que a gente podemos falar assim, por exemplo, com relação a sindicatos negociando, né? Sindicato do empregador, sindicato do empregado, senta, negocia, faz aquela convenção coletiva de trabalho e aí realmente estabelece se pode haver trabalho, se não pode. Seria por aí, não é assim, doutora? Com certeza. É importante sempre a consulta ao sindicato da sua categoria, se você tiver alguma dúvida de como vai funcionar qualquer situação ali para a sua categoria enquanto trabalhador. É possível negociar folga, né? Vou trabalhar aqui, mas eu quero uma folga durante o carnaval. Dá para o empregado negociar diretamente com o empregador essa folga durante o carnaval? Sim, com certeza. Principalmente, primeiramente, na verdade, me referindo agora aos empregados. Todo mundo muito ansioso pelo feriado e é por isso que, de uma forma em advocacia preventiva, a gente alinha muito com as empresas que elas devem ter aí um período de conversa com uma certa antecedência com os empregados. Mais uma vez que você quer ali aquele feriado, com certeza você pode, juntamente com o seu empregador, visualizar uma forma de você folgar aquela data e trabalhar posteriormente em outra data. Enfim, as concessões que eu falei justamente ali, principalmente também se você tiver banco de horas. O que seria banco de horas, né? A gente tem aqui diversos telespectadores, né? Vamos traduzir aí para o telespectador que está nos assistindo. O que é um banco de horas, assim? Como é que funciona o banco de horas? Sim, exatamente. O banco de horas, ele funciona da seguinte forma. A empresa que adota, que ela tem essa política do banco de horas, ela
reduz aí em relação, ao invés de pagar horas extras, por exemplo, você excede o seu tempo de trabalho daquela sua jornada de trabalho. E aí você vai contando horas que seriam horas extras, e nem sempre essas horas, elas são contadas em pecúnia, né? Você não tem elas restituídas ao trabalhador de forma monetária. Você pode tê-la restituída em banco de horas, como se você fizesse ali um acúmulo de horas para que você justamente possa ter essa possibilidade de folgar. Ou então, como eu já citei também, a questão aí do trabalho em feriado. Quando se trabalha em feriado, trabalhos aos domingos, eles têm aí um pagamento em dobro. A hora trabalhada, ela deve ser paga em dobro. Então, nesse caso, muitas vezes, muitas empresas não adotam a política de pagar esse salário em dobro. Eles adotam a política de colocar esse dia trabalhado no banco de horas para que o trabalhador ele fique à vontade, entre aspas, né? Não seria à vontade, seria uma vontade comum entre um acordo de empregado e empregador, e aí você pode justamente solicitar nesses momentos e uma vez decidido, você pode sim ter aí a sua folga concedida. Existe um tempo mínimo assim que o empregador tem que comunicar ao empregado e que vai necessitar dele para trabalhar durante o carnaval? Na legislação, a gente não tem essa previsão fixa de um mínimo de tempo em que o empregado ele deve ser comunicado. Por isso que é muito importante o empregado, como empregador, né, as empresas em geral, vocês terem uma política que você mantenha sempre o seu empregado informado, e o empregado também, dependendo da sua categoria, é muito importante que ele tenha uma sintonia aí com o seu sindicato, com o RH da empresa, para poder conhecer dessas informações. Perfeito. Olha, o tema está muito interessante aqui, mas a gente tem que ir a um rápido intervalo comercial e a gente volta falando mais sobre direito do trabalho durante o carnaval.